Deus, Ele é Senhor da nossa vida, amém? Estamos felizes de estarmos à casa do Senhor. Essa noite, a palavra que Deus tem dado para nós, pela sua infinita misericórdia e amor, é para mexer as nossas estruturas. Por muitas vezes nós viemos à igreja e nós queremos receber uma palavra de promessas, de bênçãos que vai transformar a nossa vida, vai mudar a circunstância a qual nós estamos vivendo. Mas o que o Senhor quer falar com o nosso coração nessa noite é que quando você sair daqui, você deitar, sabe assim, colocar a sua cabeça no travesseiro, você começa a fazer uma autoanálise daquilo que você é hoje, o que você está passando e as pessoas que estão à sua volta, de que maneira que elas estão vivendo. Porque nós estamos muito preocupados com as coisas, daquilo que nós vamos comer, vestir, do jeito que nós vamos andar. E as coisas têm nos levado a lugares muito distantes de Deus. Sabe, aquilo que nós estamos vivendo tem nos levado distante da presença dEle. O tema da palavra dessa noite, Jesus é o reino. Jesus é o reino. E aí nós vamos expressarmos isso de uma forma que, quando o Senhor ele trouxe essa palavra, eu tenho buscado o reino do Senhor através da palavra, através de Jesus Cristo. E o Senhor tem me confrontado com o meu eu, me confrontado do que eu estou vivendo. E eu quero fazer essa pergunta. Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor? Eu vou fazer a pergunta outra vez. Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor? Glória a Deus. Então você deu uma resposta que Ele é o seu Senhor. Agora a pergunta é, você está fazendo exatamente o que o seu Senhor fez? O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com aquele que mudou a história da vida dele. Interrompeu aquilo que ele iria fazer para este mundo, para fazer para o reino do Senhor. Você falou agora, e eu e você, nós confessamos Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Senhor da nossa vida. Ele é o reino, Ele é o princípio de todas as coisas. Agora, como filhos, como servo dele, nós temos o mesmo coração que Ele, porque uma vez confessando a Ele, nós precisamos caminhar nas pegadas de Jesus. É isso que precisamos entender. Talvez nós estamos num movimento onde as pessoas estão aqui por causa de um modo de vida, um estilo de vida, onde todos te tratam bem, onde todos falam com você, você se sente amado, se sente onde que as pessoas estendem as mãos para você, mas não houve uma mudança de vida. O que você continua fazendo ainda traz a prática do velho homem. Mas nós confessamos Jesus como o único Senhor e suficiente Senhor da nossa vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Deixa eu fazer a pergunta outra vez. Jesus Cristo é o seu Senhor? Glória a Deus. Ele é o seu Senhor, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso modelo de vida. Ele é a nossa testemunha. Ele é o exemplo. Ele deixou uma mensagem para nós a ser seguido. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou a sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que dizia: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para todo? Ele reinará para todo? Aleluia, glória a Deus. Então aqui a Bíblia nos afirma que o reino, os reinos se tornaram do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando isso, nós temos visto falar do reino, o reino está próximo. O reino do Senhor o milênio, Jesus vai reinar no milênio. Deixa eu te falar para você algo. Nós precisamos começar a reinar aqui. Nós precisamos praticar esse reino aqui na terra. E aí o Senhor tem falado ao meu coração
E eu queria falar rapidamente sobre 3 homens, para nós chegarmos aonde é o ponto central dessa mensagem. O Senhor, em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, lá diz assim: se o Senhor tivesse voltado, somente 3 homens salvaria a sua alma. Olha o que o Senhor está falando naquela época, para aquele tempo, para aquele povo, para aquela nação. Se o Senhor tivesse voltado, somente 3 homens salvaria a sua alma: Noé, Daniel e Jó. Quando eu li essa mensagem, se você ler todo o capítulo, de capítulo 14, 15, ele vai falar essa referência sobre esses 3 homens. É como se nós pegássemos, hoje aqui em Goiânia, e uma cidade com 2 milhões de habitantes, e se o Senhor voltasse hoje, encontraria 3 homens fiel a ele: Noé, Daniel e Jó. No meio de um universo de 2 milhões de pessoas, a palavra do Senhor afirma através do profeta que só 3 daqueles milhares e milhares de pessoas salvaria a sua alma. Porque aquela nação estava cheia de iniquidades, aquela nação estava cheia de pecado. E ali o Senhor estava falando para o povo escolhido dele. O Senhor não estava falando para os outros povos, o Senhor não estava falando para outras nações, ele estava falando para o povo de Israel, a qual ele tinha tirado do Egito, a qual ele abriu o mar vermelho, ele fez o maná cair do céu, ele fez com que Faraó fosse morto o primogênito dele, fez sinais e maravilhas para aquele povo. Mas ele falou, se ele voltasse naquele tempo, somente 3 homens salvaria a sua alma. E aí você me pergunta, o que tem a ver isso com o reino dos céus? Com o reino dos céus? Tudo a ver. Porque esses homens, o Senhor levaria eles para si. E Daniel, na verdade eu quero começar por Noé. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que os olhos de Deus achou graça na vida de Noé. Deixa eu te falar para você o que é isso. Quando a Bíblia fala que os olhos de Deus viu a vida de Noé, o Senhor viu que Noé andava em obediência a ele. O Senhor viu que Noé andava em obediência à sua palavra. Por muitas vezes nós estamos aqui cheios de si, a autoconfiança, a autossuficiência, achando que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, sabe, é melhor do que o irmão. Eu acho que eu estou obedecendo e você não está obedecendo. Eu começo a falar coisas achando que estou agradando o coração de Deus. Aqueles homens que estavam vivendo naquela época de Noé, a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Mas os olhos do Eterno, do Deus vivo, do Deus forte, olhou para aquele momento da humanidade e achou um homem que verdadeiramente estava obedecendo a palavra dele. E qual foi a consequência dessa obediência? A Bíblia nos afirma que o Senhor falou para ele fazer uma arca. E por causa da obediência de Noé, ele e toda a sua família foi salva. Ele e toda a sua família entrou no lugar de descanso, de proteção. Ele e toda a sua família entendeu que obedecer a Deus não é sacrifício, mas sim é certeza de salvação, de bênção de Deus. A Bíblia nos afirma que os olhos de Deus olhou para Noé. E a pergunta é, você é filho de Deus? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Como está o olhar do Senhor para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida? Aonde você está quando o Senhor lhe olha? E quando você está sozinho, ou quando você está no meio dos seus amigos, ou quando você está no seu trabalho, ou você está na sua casa, de frente à televisão, os olhos de Deus estão lá sobre você. Mas como Ele está te vendo? Ele está te vendo um homem e uma mulher obediente? Porque a Bíblia diz, nós declaramos que nós somos servos do Senhor Jesus. Esse homem, verdadeiramente, ele obedeceu a palavra. Mas veio um outro homem num tempo diferente, chamado Daniel. Esse homem jovem foi levado com toda a sua casa, com todo o seu povo, para uma terra distante. Um jovem, vamos aqui, 17, 18, 19 anos, junto com seus amigos, foi levado para ser escravo na Babilônia. E a Bíblia diz que
o rei mandou uma ordem ali ao chefe dos eunucos para tirar homens belos, homens fortes, para servir ao rei ali, para servir no palácio. E um desses escolhidos era Daniel. Mas quando Daniel chega lá no palácio, tem todo um banquete para ele, foi colocado para ele. O que aquele jovem poderia pensar? Estou distante da minha casa, estou como escravo, não tem mais ninguém aqui, não sei onde estão meus pais, o meu Deus me abandonou, já está tudo lascado mesmo, então agora eu vou fazer o que tenho que fazer aqui. Mas qual foi a resposta? O que Daniel falou para aquele homem? Olha, Daniel capítulo 1, versículo 8, ele falou assim, olha, nós não vamos nos contaminar, não nos dê esse alimento, nós não queremos, nós não vamos contaminar com os manjares do rei. Sabe o que ele está falando? Eu não vou me contaminar com o pecado deste mundo. Eu decido me afastar de tudo que é pecado. Você tem se afastado de todo o pecado? De tudo que está sendo apresentado para você? Sabe, irmãos, nós estamos no meio de pessoas onde falam piadas de duplo sentido, e a igreja, homens e mulheres de Deus que carregam a Bíblia, que carregam, sabe, fala de Jesus. Se você há concordância quando você ri, você participa desses lugares. Deixa eu te falar algo para você, nós temos que estar no meio dos pecadores, mas não se contaminar com eles. Nós temos que estar no meio dos mentirosos, mas não ser mentirosos. Nós temos que estar no meio dos prostitutos, mas não ser um prostituto. Nós temos que estar no meio dos ladrões, mas não ser um ladrão. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que estar ali como a luz, porque a Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo. É isso que a Bíblia afirma. O reino do Senhor não é algo que seja paliativo, ou você é o politicamente correto. Porque hoje, o fato de ser politicamente correto é você aceitar o que o mundo está impondo para nós. O homossexualismo agora é politicamente correto. Não se pode mais falar sobre isso nas igrejas, não se pode mais tocar nesse assunto, porque senão você é homofóbico, senão você é contra a sociedade. Ei, deixa eu te falar para você, o que a Bíblia diz quem nós somos. Você falou que é servo do Senhor Jesus. Você falou que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando nós estamos no meio e nós estamos nesse mundo, nós vamos ser bombardeados com tudo que esse mundo quer nos oferecer. Mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos que nós temos que renovar a nossa mente. E essa renovação da nossa mente tem que ser como? Através da mensagem, da palavra do Senhor. Essa é a mensagem que Ele deixou para a igreja. Essa é a mensagem verdadeira que vai fazer a diferença quando você dá testemunho verdadeiro. O que você falar tem credibilidade na sua casa. O que você falar tem credibilidade com seus filhos. Quando você falar com a sua esposa ou com seu marido, vai haver credibilidade, porque eles vão ver em você a imagem e a semelhança do Deus vivo. A palavra que vai fluir da sua boca, ela tem que ser a mensagem clara, a mensagem viva, a mensagem poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem a qual nós temos que crer. Mas nós somos politicamente corretos. Temos que concordar com o mundo. Não podemos mais falar que existe ladrão. Não podemos mais falar coisas. Deus não te chamou para concordar com este mundo. Deus não te chamou para você conformar, para que eu me conforme com esse mundo. Nós precisamos ter uma postura. Só existe dois lados e dois planos. O plano de Satanás para trazer destruição para a humanidade. E o plano do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que é vida e salvação para aqueles que confessam o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente Senhor da sua vida. Não há negociação, não há meio termo, não tem para onde você ir. O inferno é realidade. É realidade. Jesus Cristo, se você ler os evangelhos de Jesus, ele fala muito do inferno. Ele fala muito deste lugar. Por que ele vem pregar o reino? Por que ele vem a nós agora trazer a nós o reino? Mas eu quero continuar falando do terceiro homem que fala de Ezequiel. O homem chamado Jó. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 1, versículo 8, quando Satanás ele vem e ele vai ali ao encontro do Senhor, o próprio Senhor fala, vê lá o meu servo Jó. Olha o que o Senhor fala desse homem. O Senhor pode falar isso de você? Muda o seu nome, o nome de Jó pelo seu.
Deus pode falar isso? Um homem irrepreensível, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Aleluias. O Senhor fala lá, vê lá o meu servo. Irmão, deixa eu te falar para você. Como nós estamos sendo vistos lá no mundo espiritual. Porque o próprio Pai, o Eterno, o Criador de todas as coisas, ele fala lá em Jó, capítulo 1, versículo 8. Vê lá o meu servo Jó. Jó era conhecido pelo próprio Senhor como servo. Mas não só ser conhecido como servo, mas Deus conhecia o coração de Jó. Homem irrepreensível. Homem irrepreensível. Reto. Temente ao Deus. E desviava-se do mal. Aí você vai falar assim para mim. E eu questionei a Deus sobre isso. Pai, mas é Jó. Esse homem é Jó. Você está falando de Jó. E eu quero te dizer algo. Esses 3 homens viveram em épocas diferentes. Esses 3 homens viveram em épocas diferentes. E cada um obedeceu de uma forma. Mas agora, Apocalipse capítulo 15 disse, olha o que eu quero repetir de novo. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que dizia, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aleluias. Glória a Deus. Mas quando esse reino foi apresentado a nós? Quando esse reino foi apresentado a mim e a você? Quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente? Porque talvez nós conhecemos Jesus como um herói, um homem, um Deus que veio a esse mundo. Nós conhecemos Jesus de uma forma que nos apresentaram, mas a essência do Senhor Jesus, do reino, você conhece Jesus verdadeiramente, a essência dele, de todo que ele falou, porque ele nos apresentou em Apocalipse capítulo 4, versículo 17, diz assim, a primeira pregação de Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluias. Irmão, deixa eu falar para você aqui. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Quando ele falou isso, poderíamos pensar o seguinte. Quando ele anunciou esse reino, imagina aqueles homens, vendo Jesus falar do reino. Aqueles homens olham para Jesus, simples, vestido mais comum do que os fariseus da época. Olhava para ele e não tinha ninguém ao lado dele. Que rei é esse? Que reino é esse que vem me apresentar aqui agora? Quem é esse homem louco que está falando que o reino de Deus já está próximo e é chegado o reino? Ele é o próprio reino. A Bíblia diz que ele destituiu da sua glória por amor à minha vida, por amor à sua vida. E ele veio trazer uma palavra de redenção, de remissão dos pecados. Mas por que os judeus não creram nessa mensagem de Cristo naquela época? Porque os judeus esperavam o Cristo, e eles esperam o Cristo ainda, vindo com toda a sua glória, os seus anjos no céu, destruindo toda a iniquidade, todo o pecado, e resgatando Israel e levando para junto do Pai. Esse é o reino que eles estão esperando. Mas antes do reino chegar, ele precisava trazer uma mensagem. E essa mensagem ela veio para os seus, mas os seus rejeitaram. É por isso que eu e você hoje temos a rica e a grande oportunidade de sermos filhos por adoção em Cristo Jesus. Nós somos enxertados na videira. Nós éramos como um ramo brabo. Nós éramos como uma árvore que não dava fruto, cheio de espinho, mas fomos arrancados agora, fomos enxertados em Jesus. O reino dele agora chegou. E quando fala do reino dele, ele vai vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar a igreja. E você é a igreja dele. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. O grande dia vai chegar que todo joelho se dobrará diante dele. Grandes, pequenos, ricos, pobres, todos se dobrará diante deles. Agora, deixa eu te falar algo para você. Assim como o Senhor falou daqueles dias, se ele viesse naqueles tempos só 3 homens, nós precisamos agora entender essa mensagem.
entender que o reino dele foi anunciado, Jesus Cristo ele veio. E eu quero te falar algo que pode ser uma heresia que eu vou falar aqui. Você sabe que o céu não é o seu destino? O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. O céu é a nossa origem. E eu vou te provar na Bíblia que é. Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha o que diz a verdade, a palavra do Senhor. Façamos o homem a nossa imagem e... Eu quero repetir de novo. Olha o que diz lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O céu é a nossa origem. Nós somos oriundos do céu. Nós fomos criados lá pelo Senhor. Mas só fomos materializados aqui. Porque nós fomos feitos do pó da terra. E o Senhor soprou em nós o fôlego de vida. Mas tudo foi oriundo do céu. Foi de lá. A origem do homem é o céu. Mas não é o nosso destino. E pode parecer estranho, né? Porque a vida toda eu ouvi falar, irmão, quando nós morrer, quando Jesus voltar, ele vai te levar para o céu. Você vai morar no céu eternamente. Deixa eu te falar algo que vai mudar tudo aquilo que nós pensamos. Porque não é assim que a Bíblia fala. Nós precisamos entender, sabe, e ir profundamente do que a Bíblia nos diz, o que ela nos ensina. Mas eu quero falar agora do que o Senhor falou dos princípios do reino, e você conhece Mateus capítulo 5, porque ele veio anunciar o reino dos céus, e quando ele veio anunciar o seu reino, ele declarou algo para mim e para você, nos ensinando. Mateus capítulo 17, capítulo 4, versículo 17, o Senhor fala, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mas logo na sequência, ele vai ao monte, e ele começa a expressar aqui o reino, os princípios do reino. Talvez eu e você achamos que nós somos muito bons e nós entendemos e conhecemos o reino do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 5, do 1 em diante, diz assim, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentou-se e aproximou-se deles os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluias. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Deixa eu falar algo para você aqui sobre esses dois versículos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Talvez você vai analisar aqui e achar que essa pobreza que o Senhor está falando aqui é pobreza de não ter nada. É pobreza de você... Não é isso que ele está falando. Quando ele está falando dos pobres de espírito aqui, ele está falando de pessoas que são perseguidas. Ele está falando de pessoas que também ela não tem nada, mas elas abriram mão de tudo. A riqueza não importa para elas. O que elas querem verdadeiramente é Cristo. Cristo é a sua riqueza. Ele é a própria riqueza delas. Sabe, quando nós entendemos isso, talvez quando eu li isso aqui, irmão, eu pensava assim, eu preciso ser muito pobre. Eu preciso ser pobre mesmo para que eu possa entrar no reino dos céus. E a verdade não é essa. A verdade da pobreza aqui, pobreza que o Senhor está falando aqui, é que nós possamos entender, irmãos, que, sabe, quando nós entendemos isso de uma forma que é humildade, é você abrir seu coração e entender que Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua casa. Ele é tudo que você tem. Talvez você vai estar passando por momentos difíceis lá na sua casa. É algo que você não tem, que você sabe, como o irmão Hélio falou aqui, o dinheiro, ele tem dominado a sua vida de uma tal forma, que essa expressão bem-aventurado pobre, pobre aqui, não entra na sua vida. Não entra na sua casa. Porque o dinheiro, ele tem cegado a sua vida. Sabe, esse é um princípio maligno. Sabe, de querer tudo, querer mais e mais. E isso acaba corrompendo o coração do homem. Acaba corrompendo o que você é. Porque parece que tudo que você faz é pró do dinheiro. Você já levanta de manhã analisando o que você vai fazer. Sabe, nós estamos sendo corrompidos com esse sistema por causa dessa praga chamada dinheiro. Eu não estou falando que você tem que vender tudo seu, sabe, vender sua casa. Mas você precisa entender que tudo que você tem não pode ter o valor suficiente de servir a Deus. Não vale nada, porque isso tudo vai ficar.
Na verdade, isso tudo vai acabar e não vai ficar nada. O que vai permanecer, meu querido, é a verdade do Senhor. É quando Ele vier buscar a igreja. A segunda coisa que o Senhor fala é que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Existem vários momentos de choro, de dor. Eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Tenho chorado todos os dias, buscado força em Deus. Mas eu creio que eu preciso permanecer. E eu oro todos os dias para que o Senhor fortaleça os meus passos, para que o Senhor Ele conduza a minha vida, que Ele dê força para o meu pai, que Ele dê força para os meus irmãos, para que nós possamos passar esse momento tão terrível e difícil que nós estamos passando. Mas eu continuo feliz, alegre, porque em Jesus Cristo é a minha alegria. Por mais dificuldade, por mais tempestade, irmão, por mais, situações que nós estamos passando, mas nós seremos consolados quando Ele vier buscar a sua igreja. Eu sei que esse momento vai passar. Eu sei que esse momento é um momento de grande dor na minha família. Mas nós vamos passar porque Cristo é a nossa alegria. Um único irmão que ainda não tinha aceitado Jesus, tem 1 mês que ele aceitou Jesus. E eu tenho convicção que toda a minha casa servirá ao Senhor. E a Bíblia diz que nós seremos consolados. Isso é princípio do reino. Talvez, irmão, quando você vê alguém chorando, você não tenha sensibilidade de Deus. Você não tem a sensibilidade do Senhor Jesus. Quando Jesus ele ouviu aquele homem gritando lá e falando, Jesus, filho de Davi, ele parou para ouvir aquele homem estava chorando. E ele foi consolado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus nos ensinou um princípio de ouvir, de parar e ouvir alguém. No mais quando ele está precisando. Aquele homem estava gritando no meio de muita gente, mas ninguém parou. Muitos mandaram aquele homem calar a boca. Mas o princípio do reino foi Jesus parar. E quando ele parou, ele mandou buscar aquele homem. E quando ele buscou aqueles buscaram aquele homem, Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aleluias. O que queres que Jesus faça na sua vida? O que você possa fazer na vida de outro através da mensagem que Jesus tem dado a você? Você tem praticado essa mensagem? Você tem praticado o reino do Senhor? Jesus está falando com a igreja. Ele está falando com a igreja. Ele não está falando para o ímpio. Ele está falando para a igreja nesses dias. A igreja precisa voltar a praticar a mensagem verdadeira, única, que Ele deixou para nós. Os princípios do reino. Meu querido, deixa eu falar algo que Deus tem falado no meu coração. Nós estamos muito preocupados em viver o reino dessa terra e ser reconhecido pelo aquilo que nós somos, pelo status que nós temos, pelos títulos que nós ganhamos, pela mensagem, mas não queremos ser reconhecidos como servo, como servos, homens e mulheres que servem o reino do Senhor. Talvez você veio aqui hoje esperando receber uma mensagem que Deus vai derramar sobre a sua vida. Deixa eu te falar algo para você aqui. Todos esses homens aqui foram abençoados por Deus. Todos esses homens aqui, Noé, Daniel e Jó, todos esses homens foram abençoados por Deus. Todos esses homens receberam graça, bênção do Senhor. Mas antes deles receberem, eles verdadeiramente serviam a Deus Todo-Poderoso. O problema é que nós queremos receber primeiro para depois servir. O problema é que nós queremos que viver o que esse mundo vive. Mas não é isso que Deus está falando para mim e para você. Ele veio para... Quando Jesus ele veio a esse mundo, ele falou assim, olha, eu não vim para ser servido. Ele veio para servir. Esse é o princípio do reino. Continuando um pouco mais. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso é um princípio aqui do reino. Deixa eu te falar. Você promove a paz dentro da sua casa? Você promove a paz dentro da sua casa? Aonde você chega, você promove a paz? Quando você chega, as pessoas sentem verdadeiramente uma paz que procede do Deus Todo-Poderoso? Ou você é aquele que quando chega, a confusão está armada? Quando você chega nos locais, você começa a disseminar, você começa a falar, e as pessoas ali não gostam de você. Aí você fala que serve Jesus Cristo. Quando você está na sua casa, você
e você e sua esposa, você e seu marido, seus filhos, você promove, né, verdadeiramente a paz dentro da sua casa? Jesus, quando ele entrou na casa de Zaqueu, um homem que era, né, publicano, o que Jesus fez? Ele sentou na casa de Zaqueu e ele começou a trazer uma mensagem. E essa mensagem foi entrando no coração de Zaqueu, foi ao ponto daquele homem falar para Jesus: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 2 vezes mais, vou repartir os meus bens. Não desse aspecto, mas ele fala: eu vou devolver tudo. E ele promoveu a paz na casa dele. Deixa eu falar para você, meu querido, quando você promove a paz na sua casa, quando as pessoas entrar dentro do seu lar, eu estou falando especificamente da sua casa, quando as pessoas entrar dentro da sua casa, algo diferente eles vão sentir. Eles vão perguntar para você: o que está acontecendo aqui? Que paz é essa que tem aqui na sua casa? Você vai falar: é Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. É Ele que é a minha paz, a paz que excede todo o entendimento. Deixa eu falar para você, que paz é essa que Jesus está nos dando? Jesus Cristo, ele entrou dentro do barco, e quando ele estava lá dentro do barco, dormindo, veio uma tempestade, estava assolando aquele barco, ao ponto dos discípulos dele achar que iria morrer. O que Jesus estava fazendo em meio à tempestade, irmãos? Oi? Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Salmo capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz o salmista. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz, Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em... Aleluias. Glória a Deus. O que o Senhor está falando para nós aqui, em meio à tempestade, nós podemos falar todas as coisas, mas em meio à tempestade nós vamos dormir, porque esse é um princípio do reino, esse é um princípio de Jesus. Jesus tem ensinado para a igreja: vocês precisam promover paz aonde vocês estão. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deixa eu falar algo para vocês aqui. A Bíblia nos afirma, o profeta Isaías fala que a nossa justiça é como trapo imundo. Não é isso que ele afirma? A nossa justiça é como trapo imundo. Você é muito justo, né? Você é muito rápido para julgar as pessoas. Você é muito rápido para questionar aquilo que as pessoas estão falando. Quando acontece algo, nós falamos assim: porque fulano é dessa forma mesmo. Nós começamos a julgar as pessoas pelas ações dela, mas a Bíblia nos afirma de forma diferente. A justiça nossa é Jesus. Jesus, ele fez algo tão maravilhoso, que quando Pedro ele fala para Jesus: não, Senhor, eu vou com o Senhor até o fim. Jesus fala para Pedro: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E aí a Bíblia afirma que Pedro, né, passa e ele nega Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus ele ressuscita, quando Jesus ele foi morto, ressuscitou, e ele vai andar 40 dias com os discípulos aqui, a Bíblia diz que Pedro ele volta de novo a pescar. E ele vai pescar e os discípulos vão com ele. E quando ele está pescando lá no meio do mar, uns dos discípulos levanta os olhos e olha lá para a praia e fala assim: Pedro, é o Senhor que está na praia. Sabe o que Pedro faz? Depois de ter negado o Pai, depois de ter falado, nessa parte, irmão, deixa eu falar para você, para mim é um dos olhares mais tristes da Bíblia. Lucas 22, 61, se eu não estou enganado, é um dos olhares mais tristes da Bíblia. A Bíblia diz que quando Pedro ele nega Jesus Cristo, os olhos de Pedro vão ao encontro aos olhos de Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Os olhos de Pedro, quando ele nega, ele lembra que Jesus falou. E os olhos dele vão ao encontro aos olhos de Jesus. Jesus, naquele momento, ele olha para Pedro. A Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Pedro chora amargamente. Mas, voltando à praia, Jesus está lá.
Quando Pedro, depois de ter negado e chorado e se arrependido, ele olha e vê Jesus. Qual que é o sentimento, irmão? Ele está dentro do barco. O que nós faríamos? Pegaríamos o barco e ir o mais rápido possível. Mas Pedro não fez isso. Pedro, ele vestiu sua capa. Eu costumo falar, eu tenho falado sobre isso, é o primeiro batismo nas águas após ressurreição de Jesus. Porque Pedro, ele mergulha no mar e vai ao encontro de Jesus. Ei, quem tem que ir ao encontro de Jesus é eu e você. É nós que temos que ir ao encontro dele. Pedro, ele mergulha, quando ele chega lá ao princípio do reino, irmãos, ao princípio do reino, que Jesus nos ensina aqui. Um homem que negou seu mestre 3 vezes. Quando Pedro chega lá na praia, o que Jesus faz? Ele recebe Pedro com pão e peixe. Ele serve Pedro. Ele não falou para Pedro, ele não acusou Pedro, ele não jogou na cara de Pedro, ele não questionou a Pedro, ele não falou nada, ele serviu a Pedro. Esse é o princípio que eu e você temos que fazer. Tem pessoas que têm se levantado contra nós, tem pessoas que têm nos perseguido. Lá a palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 14, versículo 22, ele diz assim: se perseguiram, deixa eu lembrar o versículo aqui, acho que não é 14 ou é 15, eu não estou lembrado bem qual deles, mas é 22, fala assim: se perseguirão a mim, perseguirão a vós também. É isso que o Senhor está falando. Então você vai ser perseguido, as pessoas vão levantar contra você, vão levantar injúrias contra você, mas deixa eu falar algo que o Senhor está falando aqui. Olha, você precisa praticar os princípios do reino. E o princípio do reino é fazer o que Jesus fez. Pedro, quando negou Jesus, Jesus serviu a ele. Ele não trouxe palavra de acusação. Ele não trouxe palavra de acusação. Você precisa praticar isso, eu preciso praticar isso. Eu estava reunido mais os meus irmãos. Nós estamos passando um momento muito difícil com o papai. E nós estávamos reunidos, e estavam nós 3, os homens, e a minha irmã não estava presente. E um dos meus irmãos falou assim: é porque se a Valéria falar isso assim de novo, e com muita raiva, e crente, irmão, pastor, e falou com tanta raiva, e meu outro irmão, que é novo convertido, mas é o mais velho, também entrou na pilha dele. Então, quando eu cheguei perto, aí o meu irmão mais velho falou: mas não fala isso não, porque o Beto tem uma mania de querer apaziguar as coisas entre nós. Eu fiquei muito feliz com isso quando eu vi isso. Mas eu cheguei para ele e falei assim, eu usei a expressão, né? Meu irmão tem um apelido mais feio do mundo, Zinhino. Ninguém nunca ouviu falar esse nome na vida, né, irmãos? Eu cheguei para ele e falei: Zinhino, deixa eu falar algo para você. Porque ele chama Valdivino, eu não dava conta de falar Valdivino, falei Zinhino, aí ficou, né? Eu falei: deixa eu falar algo para você. Nós não devemos falar se a pessoa não estiver aqui. Nós temos que guardar o nosso coração. Foi isso que foi me ensinado, guardar o coração. Jesus, ele guardou o coração dele e serviu a Pedro. Você tem levantado a sua voz contra as pessoas. Deixa eu falar o que Deus está me falando aqui nessa noite. Se você tem levantado, vai àquela pessoa e pede perdão. Mas não só pede perdão e não deixa no ar. Seja transparente com ela. Fala para ela assim: olha, eu levantei um testemunho contra você, eu falei isso, eu quero te pedir perdão. Porque a partir de hoje eu vou praticar o reino dos céus aqui na terra. Eu vou praticar aquilo que ele falou. Não pode ser a pior coisa que a pessoa seja, porque se teve alguém que pecou e falou contra Deus, foi Pedro. E eu quero encaminhar aqui para o final. Só falta 1h30 para terminar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Porque nós não temos que ir ao encontro dele? Talvez você está esperando hoje aquilo. Deixa eu falar algo aqui que acontece no nosso meio. Talvez você está esperando rápido para sair daqui, para ir para um pit dog, que não é errado. Não estou falando que é errado. Mas você precisa sair daqui nessa noite. E antes de você ir a qualquer lugar, vai ao encontro de Jesus. Vai ao encontro de Jesus. O que o Senhor está falando para nós, para a igreja aqui nessa noite: arrependa-se. Arrependa-se. Volte ao princípio do reino que eu anunciei. Eu ensinei a igreja pela mensagem de vida, pelo exemplo, pelo testemunho. Jesus, ele ensinou a igreja pelo exemplo. Ele não só trouxe uma mensagem, mas ele deu o exemplo que como eu e você deveríamos fazer.
E para encerrar, eu quero falar 3 coisas bem rápido, que não vai gastar nem 5 minutos enquanto o ministério de louvor vem aqui à frente. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vós que injuriares e perseguirem, e mentindo disseram todo o mal contra vós, porque por minha causa. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, e assim perseguirão a vós também. Desde o começo do mundo, desde o início da verdade, quando o mundo foi criado, presta atenção no que aconteceu de lá para cá. A Bíblia diz que no princípio, Deus, na virada do dia, ele andava com o homem. Gênesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 8, lá fala que o Senhor andava com o homem. Na virada do dia, ele andava com o homem, com Adão e Eva que ele tinha colocado no jardim do Éden. E por causa do pecado fomos separados de Deus. E aí teve um momento que lá em Êxodo capítulo 33, versículo 15, se eu não estou enganado, o Senhor falou antes disso, o Senhor falou para Moisés: eu não vou com vocês. Aí Moisés falou para Deus lá em Êxodo capítulo 33, versículo 15 mesmo, falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faz subir daqui. Moisés entendeu que para ele continuar a caminhada, Deus precisava estar com ele. E Deus falou: você quer que eu ande com você? Então eu vou te dar um modelo daquilo que está no céu para que vocês façam. E Deus fez o tabernáculo. E lá no tabernáculo tinha um lugar do átrio, o santo e o santo do santo. E lá no santo do santo tem a arca da aliança. É de dentro para fora que começa a mudança. É de dentro para fora que Deus faz transformação. É dentro para fora que Deus transforma o homem. A Bíblia nos afirma isso. Então, no começo, Deus andava com o homem. Depois, Deus estava entre os homens. Mas chegou um momento que Deus se revelou a nós. E agora Ele está dentro de nós. O reino está dentro de nós. Nós recebemos agora o Espírito Santo. Lá em João 14, 26, diz que Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, que nos fará lembrar de tudo e nos ensinará tudo a qual Ele tem dito. E para provar para nós, e para nós que Deus, que a terra, que o Senhor tem levantado a nós como igreja, e Ele tem preparado algo especial para a sua igreja. Nós temos endereço. Eu e você temos o endereço pronto, preparado para mim e para você, a qual a Bíblia nos afirma. Olha o que o Senhor falou: eis, não se turbe o vosso coração, credes em mim também no Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele foi para lá para preparar uma morada. Verdadeiramente Ele foi preparar uma morada. Mas não é lá que Ele vai trazer essa morada para nós. Apocalipse capítulo 21. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E a Bíblia nos afirma que a nova Jerusalém está sendo preparada para os seus filhos. O reino do Senhor está aqui. A igreja, ela é o reino do Senhor. O que nós praticamos, o que nós falamos,
segundo a verdade do Senhor, precisa estar alinhado com a mensagem que Jesus deixou para nós. E esse alinhamento precisa haver quando nós dobramos o nosso joelho e quando nós proclamamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Se você precisa se arrepender dos seus pecados, Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Não tem nada que eu não possa mudar na sua vida e na sua história, porque Ele é o autor da vida. Ele é aquele que fez todas as coisas, e Ele destituiu da sua glória e trouxe uma mensagem de renovação, uma mensagem de restauração para homens e mulheres que verdadeiramente confessaram Ele como Senhor. Ele é o seu Senhor, e você precisa agora caminhar na ordenância. É uma ordem para a igreja. O que o Senhor Jesus deixou para nós não foi uma mensagem a qual, quando eu e você decidimos servir a Ele, agora nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer a palavra. Não existe agora uma condição. Deus, Ele não abre condição. Deus não tem um meio termo. Ele não vai baixar a palavra dele ao nível do homem. É o homem que tem que vir aonde ele está. Mateus capítulo 3, versículo 13. Diz assim: o Senhor foi ao monte, e quando ele chegou ao monte, ele falou para eles, falou para os discípulos, venha para cá. Ele chamou para ele aquele que eles quis, venha para cá. Ele chamou os discípulos para o monte, para onde ele estava. Ele não desceu até os discípulos, ele não se colocou no nível do homem, ele se colocou no lugar mais alto e chamou os seus discípulos, venha para cá. É para este lugar que eu e você devemos estar. Nós temos que verdadeiramente agora buscar Cristo de todo o nosso coração. O reino de Deus não é um lugar de barganha, aonde você quer estar simplesmente pelas suas posses, pelo nome, pelo título, pelo aquilo que você acha que é certo. Não, o reino dos céus é tomado por aqueles que verdadeiramente confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e tem Ele como Senhor, e pratica o que Ele praticou, e faz o que Ele fez, e fala o que Ele falou, e faz da forma que Ele nos ensinou. O apóstolo Paulo, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Renúncia, renunciar aquilo que você é, renunciar o seu ego, renunciar a sua autossuficiência, a sua prepotência, o seu orgulho, sabe, o seu emprego, o seu dinheiro, a sua casa. A Bíblia diz, se for preciso, você precisa largar tudo para viver a verdade, a palavra do Senhor. Esse tempo atrás alguém me fez uma pergunta: e se o seu filho, ele decidir ir para uma missão no lugar aonde que vai correr risco de morte, se ele tiver que morrer para servir a Cristo, como pai, eu não vou ser hipócrita de falar para você que eu não vou chorar e não vou sofrer, mas como servo, eu vou ficar muito feliz, porque eu sei que o meu filho serviu a Deus em todas as suas situações. Talvez, irmão, você ache que não está acontecendo isso. No Egito hoje, pessoas têm sido mortas por causa do Evangelho de Cristo. Na China, pessoas estão sendo massacradas, aonde pessoas estão sendo mortas, fuziladas por causa do Evangelho de Cristo. E nós, nessa hipocrisia aqui no Brasil, eu não quero ser chamado de evangélico, eu quero ser chamado de cristão, de servo do Deus vivo. Eu não quero verdadeiramente, eu tenho pedido para Deus: Pai, faça o que for preciso com as minhas estruturas, faça o que for preciso com a minha vida, mas eu quero servir o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma. Por mais que isso corte na minha carne, por mais que isso custe a minha vida, por mais que isso custe o meu filho, a minha família, a minha esposa, o meu casamento, eu decido servir ao Senhor. Eu quero viver a palavra do Senhor. Mas aqui nós estamos vivendo o Evangelho, aonde eu não posso nem falar com o irmão, aonde nós brigamos por causa de time de futebol, aonde o seu time de futebol tem mais valor do que a mensagem do Senhor. Você vai para o estádio e grita e fala, mas quando chega para dobrar o seu joelho durante 10 minutos para orar ao Senhor, você não tem disposição para viver uma vida de oração. Mas precisamos agora entender isso.
as coisas que apresenta no Brasil parece que é muito mais importante do que a palavra, a mensagem do Senhor. Enquanto tem pessoas fora do Brasil morrendo por causa da mensagem, morrendo, dando a sua vida. Aí você vai falar para mim, eles estão lá porque quer? Não, é porque eles entenderam o propósito do ID do Senhor, de pregar a mensagem do Senhor. Não abre mão da mensagem, abriu mão da sua vida, abriu mão do seu conforto, abriu mão de tudo que ele era, mas para servir aquele que pode todas as coisas. E ele vai vir buscar a igreja, e ele vai encontrar uma igreja no Brasil de que jeito? Ele vai encontrar a sua casa de que jeito? Ele vai encontrar os seus filhos de que jeito? Servir na internet. Quando você vem para o culto, você dá o celular para o seu filho e ele está ao seu lado. E você está vendo ele com o celular enquanto a mensagem está sendo pregada e você não fala nada. Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de servir a Cristo nós estamos? Mas somos muito bons. Viver o evangelho aqui no Brasil é muito bom. Viver aqui no Brasil sem perseguição é muito bom. Eu vim para a igreja só no domingo, é muito bom. Eu vou trazer meu dízimo para ser abençoado. Ei, hipócrita! Só está interessado no que Deus vai te dar. Só está interessado na bênção que Ele pode proporcionar à sua vida. Mas naquilo que Ele falou para que eu e você faça. Anuncie a palavra. Tira aqueles que estão vivendo na escravidão. Tira aqueles que estão lá vivendo, onde você não pode dar um abraço num que está ali, no meio da podridão. Mas não, estamos muito bons aqui. Falar do Senhor aqui e abraçar os irmãos que estão com perfume é muito bom. Agora, viver o evangelho, qual que Cristo está chamando a igreja para viver? Para ir lá, onde estão os drogados, onde estão as prostitutas, onde estão aqueles enfermos, onde lá no hospital tem homens e mulheres morrendo sem confessar a Cristo, porque a igreja está reunida aqui dentro, mas não vai para fora, não prega o reino do Senhor. Talvez vai chegar um dia que eu e você vamos estar no leito do hospital, orando a Deus ou pedindo a Deus para um servo dele ir lá e abraçar nós e falar: ei, Jesus te ama. Talvez vai chegar um dia que você vai necessitar de um irmão ir lá na sua casa e levar um pacote de arroz e um pouco de farinha para você. Talvez vai chegar esse dia. Talvez vai chegar esse dia. Deus vai mexer na estrutura da igreja do Brasil. Vai haver um grande avivamento da igreja do Brasil. Vai haver um grande avivamento da igreja do Brasil. Sabe, mas eu quero falar, eu até comentei com o Flávio esses dias que nós estávamos reunidos. Sabe como vai ser esse avivamento? Não é um avivamento de multidões, de milhões e milhões de pessoas, e pessoas pulando aqui, gritando, e achando que isso é avivamento, porque isso não é avivamento. Isso é ajuntamento de pessoas. Avivamento é quando Deus transforma o seu coração e você sente o amor dele, e esse amor dele muda a sua história, para que você mude a vida de alguém através do amor dele. Esse é o avivamento que Deus vai fazer com a igreja. Aonde você chegar e colocar a planta dos seus pés, as pessoas vão parar para ouvir a mensagem salvadora, renovadora, transformadora de Cristo sobre a sua vida. Não são lá na televisão, onde pessoas estão pagando milhões e milhões para falar que um pacote disso, de aquilo, daquilo outro, vai trazer bênção para a sua vida. Não, essa é a mensagem. A mensagem é de renúncia. A mensagem é de servir. A mensagem é de viver Cristo. A mensagem é de pregar Cristo. A mensagem é de falar de Cristo. E é ser um homem ou uma mulher irrepreensível, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que Cristo está chamando a igreja. É para isso que Cristo está chamando você. Se levante, se coloque de pé. Fala: a partir de hoje, eu quero, Senhor, ser mudado. A minha estrutura vai ser mudada. Você vai colocar a cabeça no seu travesseiro em nome do Senhor Jesus. E você vai falar com Deus. Irmãos, eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Quando o Senhor falou que essa mensagem é para mexer as estruturas da igreja, eu
me arrependi da minha vida, chorei diante do Senhor. E eu falei para ele: Pai, hoje eu estava orando e tenho orado durante esse tempo todo. Muda a minha estrutura, quebra tudo aquilo que é orgulho, tudo aquilo que é prepotência. Eu decido servir ao Senhor. Lá em João capítulo 13, versículo 34, o Senhor fala para os discípulos: um novo mandamento eu te dou. E esse novo mandamento é algo que precisa mexer as nossas estruturas. Eu não quero que você me ame como você ama você mesmo, com esse amor natural. Porque o dia que você ficar com raiva de você, ou se você não amanhecer de bem com a vida, você não vai conseguir me amar. Eu quero que você me ame, como diz lá em João 13, 34, que você ama o outro dessa forma. Jesus falou que vocês amem uns aos outros, como eu amo vocês, e dei a minha vida por amor à sua vida. Esse é o amor do princípio dos céus. O amor que dará vida. O amor que dará vida. O amor que dará vida. O princípio dos céus foi dado a nós. E nessa noite, Pai, sei que nós vamos sair daqui hoje. Pai, muitos vão sair daqui essa noite, ó Deus, Pai, com as estruturas abaladas. Talvez, ó Deus, não entenderam a mensagem, mas quando chegar na sua casa, porque quem convence o homem, ó Deus, é o Espírito Santo, não é aquele que está levando. Somos só canal do Senhor, ó Deus. Se o Senhor não convencer, nós mesmos não podemos fazer nada. É o Senhor que revela aquilo que quer a cada um da forma que o Senhor quer, através do Espírito Santo, ó Deus. E em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor essa noite, que nós sejamos, ó Pai, facilitador, homens que levam a mensagem àqueles que estão escravizados, homens que estão, ó Pai, vivendo fora da presença do Senhor. Não só aqueles, ó Deus, que não aceitaram Jesus, mas muitos que iam nas nossas células, muitos que vinham aqui à igreja, ó Deus, e deixaram de vir por alguma situação. Que o Senhor faça, ó Deus, cada homem, cada mulher lembrar desses homens e mulheres que se desviaram da Tua presença, por algum momento, ó Pai, estão longe do Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ir até o encontro deles, dar um abraço, falar desse amor e dizer a eles o quanto eles é importante e o quanto eles estão fazendo falta, Pai, no nosso meio. Mas mais e mais ainda, ó Deus, o Senhor chama e conhece ele pelo nome, e a Tua misericórdia dura para sempre. É o que eu oro ao Senhor essa noite. É o que eu oro, Pai. Eu sei que quando nós obedecemos o Senhor, a bênção do Senhor vem sobre nós. Nos ensina a ser servo, nos ensina a obedecer como Jó, como Noé, como Daniel, a não se contaminar com este mundo, desviando-se do mal, irrepreensível, reto, temente ao Senhor. Que os Teus olhos, Papai querido, vê graça a cada homem, cada mulher, que verdadeiramente, ó Deus Pai, se dispôs no seu coração, não por ele mesmo, não por mim mesmo, mas por causa da verdade, da mensagem do Espírito Santo do Senhor que está sobre nós. Muda, Deus Pai, transforma, limpa-nos o nosso coração, tira, Deus, de nós toda iniquidade, faz de nós homens e mulheres, servos do Senhor. Que assim seja, Pai, sobre este ministério, sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus.